Olá, liberdade financeira, assuma o controle. Boas-vindas a você que está no meu canal, é uma honra. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sino para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe o seu like, curtida, que é muito importante para o abrangimento da mensagem, para que chegue a outras pessoas. Seu comentário, pedido de oração, eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus, e compartilhe para a partir de 12 destinos. Nós estamos numa poderosíssima campanha de 12 meses, até o dia 28 de maio de 2026, pela libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin em autocustódia. Em nome do Senhor Jesus, eu oro pela sua vida enquanto você compartilha, interage e se inscreve no canal. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor foi com Abraão, que o Senhor seja com essa pessoa, dando a ela, meu Pai, a prosperidade. Amém. Graças a Deus. Gênesis capítulo 17, versículo 11, diz: Deus falou a Abraão: essa é a aliança entre mim e ti, quando cortares o prepúcio de toda a carne dos meninos. Queridos, aqui nesse texto, Deus utiliza um pacto com o homem, faz um pacto, um compromisso com o homem na parte da sua sexualidade. Pois a sexualidade do homem e da mulher são instrumentos divinos, instrumentos de Deus, para a existência daqueles que são imagens de Deus. Deus faz um compromisso, um pacto, e quer que esse pacto seja honrado por Abraão e por todos os seus filhos. Deus quer que o primeiro filho de Abraão circuncide o órgão genital masculino. Eu tenho falado em algumas pregações minhas que o Espírito de Deus nos revela sobre o órgão genital masculino é a mão direita de Deus e o órgão genital feminino é a mão esquerda de Deus. Ambas vêm da mesma origem, do mesmo poder, e quando se encaixam, a glória de Deus se manifesta na existência de um ser humano. E isso tem sido tirado pelo inimigo de Deus, quando ele adentra através de ideias e adia este fenômeno, este pacto, que passou a ser um pacto através de Abraão, que antes era um pacto biológico apenas, o ser humano por si só já reproduzia com a sua mulher, sem precisar Deus falar diretamente, estabelecendo um pacto. Aqui nesse evento já é pós-dilúvio, a humanidade já havia se corrompido, então era necessária uma intervenção divina para que a humanidade voltasse aos seus princípios biológicos, como no Éden, que Deus disse: crescer, multiplicar e encher a terra. Agora, Deus precisa se utilizar de um pacto que sangrava, um pacto que marcava o corpo, que carimbava o corpo e que doía, causava dores, para que o ser humano lembrasse de que aquilo significava o compromisso com Deus de gerar filhos. Esses pactos hoje são retirados do meio judaico-cristão, do meio daqueles que dizem-se estarem servindo a Deus. Eu estava observando uma imagem, uma foto da pregadora Mirim, ex-pregadora Mirim, que agora ela já é adulta, casada, chamada de Pastora Vitória. Ela postou a foto com o marido dizendo: agora somos pais de pets, com um cachorrinho na mão. Nada contra os animais. Deus quer que nós dominemos os animais, mas não que os chamemos de filhos. Porque isso é uma blasfêmia contra Deus. É uma maneira de profanar a Deus chamando o pet de filho. É uma pena que Deus, ou quem seja que revela a ela o nome das pessoas,
e a identidade, o CPF, detalhes da vida, não revela para ela que ela deve ter esse casamento, como Paulo fala em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 14. Quero que as mulheres mais novas se casem e criem seus filhos. Não diz que tenham filhos, mas que tenham e criem, porque criar significa ter para criar e não ter por ter. Que criem seus filhos. Então, não falou para criar cachorros, gatos. A aliança que Abraão estabelece com Deus e Deus com Abraão é para gerar filhos. Existem 3 coisas que estão quebrando esse pacto. Primeiro, o adiamento do casal para ter filhos depois, sempre depois, e depois é nunca. Daqui a alguns anos, quando a gente tiver a casa, quando a gente tiver o carro, quando a gente passar no concurso, na faculdade. Então, essas ambições e ganâncias fazem com que o objetivo principal do corpo, o objetivo principal de Deus com as alianças, o pacto que ele estabelece, não se cumpram. A segunda coisa é substituição de filhos por cães. E terceiro é por bebê reborns, que esse é um dos maiores, é o maior absurdo da parte da sexualidade humana. É o princípio da loucura. Pessoas que caminham para esse destino estão no sono da indolência, e quanto mais nós falamos que a programação divina é para gerar filhos, elas nos acham loucos. Essa pregação, ela é tipo a pregação de João Batista. Ela não é aceita pela maioria, mas eu continuo pregando, embora alcance a poucos. Aqueles que estão comprometidos com este progresso, com este projeto, com esta campanha de 1 ano, de 12 meses, que estão compartilhando, essas pessoas estão estabelecendo também uma aliança, um pacto com Deus. Nós temos que ter um pacto com Deus de só fazermos sexo se for para a reprodução. Eu sei, você já teve muitos filhos, glória a Deus. Ou você já teve o suficiente, que você acha? Ou a esposa não tem mais estrutura, porque a estrutura biológica para ter filhos é cedo. É dos 14 aos 25 anos, são os dias de ápice da mulher para que ela consiga gerar com qualidade. Depois dos 25 aos 35 é a segunda fase, é a fase mais difícil. E dos 35 aos 45 é a fase mais complicada ainda. São 3 fases de fertilidade feminina, que isso não é nos ensinado nas escolas, nem nas mídias, e o tempo passa e a gente perde a oportunidade de gerar os filhos no tempo certo. Projeções afirmam que daqui para 2030 haverão 45% das mulheres de entre 25 a 44 anos solteiras e sem filhos. Imagine que crise psicológica, emocional estas mulheres adentrarão. O bebê reborn é um reflexo, é um resultado desse plantio errôneo de busca por canudos, de homens que casaram-se cedo sem condições e não tiveram estrutura para assumir filhos e casaram-se por precipitação e desejo sexual da carne e não reproduziram com qualidade. Quando reproduziram, foram filhos fora do casamento ou no casamento uma quantidade pequena de filhos, ou um filho só. Até 1950 eram 6,5 filhos por mulher no Brasil, hoje é apenas 1 filho. Desde o ano 2002, a fecundidade cai 5% ao ano no Brasil.
Parou, nós paramos de reproduzir. Deus estabelece um pacto, um compromisso de abençoar a Abraão. E Deus não é a favor de coito interrompido, nem de nenhum tipo de anticoncepcional. Deus não. Ah, mas você é da ala dos que são a favor, dos que são contra. Não, eu não sou da ala nenhuma, eu sou da ala de que Deus quer que aconteça. Mas não temos condições de ter filhos. Por isso que o tema dessa mensagem fala liberdade financeira. Assuma o controle. Assumir o controle significa você ser dono da sua vida, você homem, e não ter relações com nenhuma mulher enquanto você não tiver condições de dar uma vida de qualidade a esses filhos. Uma vida de qualidade fora do consumismo. Porque no consumismo, nenhum homem, por mais rico e poderoso que seja, terá condições de dar o que a mulher quer numa sociedade de shopping, numa sociedade de consumismos e gastos. Não tem condições de dar aos filhos aquilo que eles querem. É diferente de dar aos filhos aquilo que eles precisam. Está difícil construirmos uma família numa sociedade consumista, que tudo é para comprar a melhor bicicleta, para comprar a melhor roupa, para ostentar o melhor celular. Tudo é para comprar, e nunca as mulheres estão satisfeitas, e nem os homens, com o que tem. O shopping, nem um shopping consegue satisfazer. E mulheres invadidas por esse sentimento emocional de consumismo acabam abandonando o lar. Ou homens também acabam abandonando o lar porque não conseguem dar conta da ansiedade do consumismo. Assumir o controle da vida financeira não é só assumir o controle monetário, mas também mental, espiritual e financeiro. É um conjunto que você precisa assumir um compromisso com Deus e você, que você só vai fazer atos sexuais se você for para reproduzir. Muitas seduções e tentações aparecerão para nos derrubar, inclusive nós próprios. Diremos que estamos carentes, que precisamos de um carinho, e aí vamos lá e jogamos o nosso sêmen fora, como se nada valesse. Colocamos no terreno errado, onde não está preparado para a reprodução. Deus, Ele quer estabelecer, Ele estabelece contigo e comigo uma nova aliança para a reprodução, porque a Terra ela está passando por um fim de ciclo intergeracional. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar essa mensagem que Deus manda. É a mensagem do momento. Filhos são heranças do Senhor. O pacto de cortar o prepúcio não é simplesmente para maltratar o bebê, mas para dar a ele a certeza de que ele é um genitor, para lembrar para ele que Deus fez a promessa a Abraão, mesmo sendo a mulher dele estéril e já de muitos dias de vida avançados. A regra era: cuide do órgão genital, porque isso é sagrado. Isso vai gerar as gerações futuras, os futuros salvadores, os futuros homens de Deus, mulheres de Deus. É isso que devemos entender, e as igrejas pararam de pregar. As pregações são em torno de prosperidades financeiras e não em torno de prosperidade familiar. A família não precisa de fortuna, ela precisa de controle financeiro e de saber viver com aquilo que tem. É necessário a educação financeira. O Bitcoin é um pacto entre a matemática e o homem, pois não existe um controle de governo quando o Bitcoin está na sua autocustódia. Só é você saber aprender a fazer autocustódia. Nessas pregações aqui eu não ensino, mas eu incentivo a você buscar o curso de Renato Amoedo, o Renato 38, que é o curso de graça que está na internet, tutorial 2 do curso Bitcoin Black Pill. Você tem que aprender a ser livre e independente com um dinheiro que o banco não consegue te tomar, que o governo não consegue te tomar, que a esposa adúltera não consegue te travar, que o filho bastardo não consegue te tomar, nem juiz nenhum da terra.
Os valores masculinos precisam ser resgatados. A honra masculina precisa ser devolvida ao homem. É necessário homens se comportarem como Deus quer que nós nos comportemos. Não ouçamos a figura feminina, ainda mais as feministas. Todas as mulheres hoje são contaminadas de certa forma pelo feminismo, pelas novelas, pelos filmes, pela escola, pelas ideologias, e acaba destruindo a feminilidade da mulher. Sansão ouviu Dalila, caiu, morreu cego. Adão ouviu Eva, pecou e deixou o pecado entrar no mundo. Abraão ouviu sua esposa Sarai, teve relações com a escrava e em seguida expulsou a escrava grávida. Tudo por causa que ele ouviu a mulher. Precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Vamos parar para ouvir apenas Deus e seguirmos o nosso trajeto de pacto. Assuma o controle financeiro da sua vida. Assuma a sua vida espiritual com seriedade e sinceridade diante de Deus. Quero orar pela sua vida, você homem, você mulher, que está aqui nesse canal todos os dias, a meio-dia, no YouTube, para receber uma palavra de libertação mental, espiritual e financeira através do Bitcoin Auto Custódia, em nome de Jesus. Eu oro pela sua vida, a minha carteira de ofertas, se você quiser ofertar nessa obra e aprender sobre Bitcoin, está aí abaixo a carteira de Bitcoin e está o Pix também. Eu vou agradecer muito a sua ajuda e enquanto isso eu oro pela sua vida em nome de Jesus. Senhor Deus, está aqui essa pessoa compartilhando para 12, fechando esse pacto, esse compromisso. Meu Deus, em nome de Jesus, essa pessoa que está curtindo, comentando, ajudando essa obra com a oferta, que o Senhor prospere essa pessoa, dê a ela muitos anos de vida e dê a ela filhos e filhas fortes e inteligentes, filhos da promessa, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.